A Vista Dragões agora disponível de forma gratuita em formato digital e acessível através do computador, tablet e smartphone. Subscreve em www.revista.fcporto. Bem-vindos a mais um Dragão Autêntico com o Dragão 8 e Dragão 27 para analisar o Futebol Clube do Porto Tondela, vitória por 4-0, jogo da 22ª jornada da Liga NOS, com golos de André Silva de penalti, Rubem Neves, Soares e Diogo Jota. Dragão 27, o que é que achaste desta partida? E mais uma vitória. Foi uma boa vitória do Porto, foi um bom jogo do Porto, globalmente um bom jogo do Porto. O Porto teve uma boa entrada, que se foi esbatendo, portanto, esse impulso inicial foi-se esbatendo, à medida que o futebol do Porto foi afastando linhas e recorreu mais uma vez ao futebol direto para os dois avançados. Isso conseguiu-se desbloquear, porque pronto, o Porto naturalmente teve sempre algum domínio do jogo, no momento do penalti. Um penalti que também já está a causar alguma controvérsia. Sim. Eu acho que não é penalti, mas já vou pronto, falar disso. o penalti pode ser assinalado, pode não ser assinalado. De alguma maneira estão os dois jogadores a agarrar-se. Tem uma opinião diferente. Mas se calhar, pronto, foi algo forçado, mas o penalti foi irrepreensivelmente marcado. Foi, sem Aliás, dúvida. o André Silva rematou com uma violência enorme à rede lateral. Quer dizer, mais colocado não podia ser, porque mais colocado era ao posto ou era para fora. E eu já agora para pôr a parte também da minha opinião em relação a isso, eu acho que de facto o Porto até entra muito bem no jogo, mas passado 10 minutos de jogo, rapidamente acho que o Tondela tomou novamente conta do meio campo, que é algo que o Porto não privilegia. Agora faz parte da nova estratégia do Porto não mandar no jogo, nem mandar no meio campo, porque o Tondela subiu um pouco no terreno e foi impedindo que o Porto mandasse no jogo como queria e que criasse oportunidades de golo que acabou por não criar. E acho que o Porto acaba por ser feliz da forma como chega ao golo, porque acaba por, numa das investidas mais em contra-ataque, obter um penalti, que na minha opinião não é penalti. Eu não tenho problema nenhum em dizê-los. Acho que o Soares ganha o penalti, é ele que procura o contacto, acho que é ele que puxa o central do Tondela e o árbitro acaba por erradamente dar o penalti que possibilita ao Porto chegar à vantagem. Eu quando vi a jogada, parecia um penalti logo à primeira, depois fico com dúvidas. O Porto, se não fosse esse gol que acaba por surgir em boa altura, e acho que ia ser complicado chegar à vantagem. Mas eu também posso dizer que, na minha opinião, antes há um penalti sobre o André e esse não foi marcado. E também eu queria ter aqui umas palavras em relação ao treinador do Tondela, que eu acho que ele, antes de comentar de forma tão baixa, acho que foi um comentário baixo na conferência de imprensa, a vitória do Porto, ele que reveja os lances todos. Porque eu posso estar de acordo com ele, com o penalti e a falta da expulsão, mas há pelo menos esse penalti sobre o André e há ainda um lance que eu acho que vai ficar gravado na história do futebol, que ele não se lembrou deste. Um jogador do Tondela foi assistido, houve uma falta sobre o Marcano, ou não, acho que esta foi, ou foi de Marcano ou de Filipe, onde eles levam um cartão amarelo. O jogador do Tondela foi assistido em campo, um jogador de campo foi assistido em campo, o árbitro esperou que ele fosse assistido e no final do jogo não o obriga a sair. Parece que agora há uma nova regra sobre isso. Ah, é? Então não sei, pronto. Então não sei, porque isto nunca se viu, porque até agora a regra era o único jogador que não é obrigado a sair é o guarda-redes. Eu não sei se a regra é fazê-lo sair e pode entrar de imediato ou se pode logo ficar em campo. Pronto, e ele não saiu e houve uma valente subida dela no estádio em relação a isto, portanto, ou a regra mudou e então peço desculpa por isso que, e já agora também comentem sobre isso, sobre esta regra, se souberem informação. Podemos também tentar informar-nos mesmo para ver se de facto a regra mudou. Mas se não mudou, eu acho que fica para a história. E depois há também um jogo bastante violento do Tondela, que não foi bem punido em certas alturas. Eu creio que também dá um segundo penalti sobre o Porto na segunda parte. Possivelmente também. Creio que sim também.
Acho que resumir isto, a arbitragem parece-me redutor, ainda que volto a achar que de facto nesses lances o Porto é efetivamente beneficiado, mesmo na expulsão do jogador do Tondela. Mas já agora também faço apelo a verem um vídeo muito interessante que eu vi hoje da página de Facebook Super Portistas, que se vê a reação do treinador do Tondela, que todos sabemos que tem ligação ao Benfica, não vale a pena estar a esconder, depois do jogo Benfica-Tondela, de onde há um penalti igualmente ou ainda mais controverso do Conte, que é marcado a favor do Benfica, e a reação dele no fim, ao fim está a rir-se, a cumprimentar o Rui Vitória, e a conferência de imprensa dele é de uma paz muito boa, de uma delicadeza muito boa. Acho que isto, por incrível que pareça, ainda vai dar mais força ao Porto e espero que dê. Mas voltando ao jogo, que isso são coisas à parte, mas que tem a sua piada a comentar. Depois disso, de facto, só há Porto. Pronto, foi um jogo, um Porto muito confiante e a jogar um futebol muito bonito que dá gosto. A segunda parte foi uma entrada demolidora com golos falhados de forma inacreditável. E o Nuno Espírito Santo na conferência de imprensa respondeu muito bem ao Pepa, porque o Pepa disse que foi uma exibição surreal do árbitro. Ele disse que foi surreal o falhanço dos golos do Porto. É verdade. Porque de facto é inacreditável como se pode falhar golos de baliza aberta. Uma exibição depois de grande nível, com posse, com mobilidade, com triangulações, desmarcações, remates e grandes golos. Golos fabulosos que o Porto fez. Todos os 3 golos foram fabulosos. E mais uma vez quero salientar... Os quadros com o penalti também. Os quadros também com o penalti também foi irrepreensivelmente marcado. Quero salientar mais uma vez o Soares. Foi de facto uma brilhante aquisição do Porto. Nós já na altura, quando fizemos um bocadinho o ponto de situação, quando estava a terminar, digamos, o ano 2016, referimos que havia uma pecha que eventualmente poderia ser colmatada com a aquisição de um avançado mais de créditos feitos. Os que tínhamos eram muito bons. O Rui Pedro é excepcional. O André Silva é um jogador fabuloso. Claro. Mas, de facto, são jogadores a fazer-se. E o Soares foi o jogador que precisamos. O jogador até que, inclusive, tem alguma malícia a jogar. É um jogador que sabe ganhar faltas. É agressivo no bom sentido. É excelente, de facto. Excelente. De facto. E esta segunda parte do Porto deu gosto de ver, porque a bola foi muito rapidamente trocada. O Porto fez um jogo com muita fluidez. Com muito critério também, a trocar a bola com passos e triangulações de facto muito, muito bonitas. A equipa do Tondela também já estava destruída e o Porto de facto só não dá 6 ou 7 porque tem lá falhanças inacreditáveis. Eu lembro-me pelo menos de um do Soares, um do André Silva e um do Otávio, que eram golos que seriam quase encostar só para dentro da baliza. O do Soares não tanto, que foi uma arrancada. Mas para mim o melhor em campo ontem foi o Rubem Neves. Nós sugerimos a sua entrada na antevisão deste jogo, mas também tínhamos algum receio por ele vir de uma lesão. Mas que grande jogo que o Rubem Neves fez, ele voltou em grande. Não sei se ele chegou a assumir mesmo a abraçadeira de capitão. Foi capitão. Portanto, voltou em grande. É um jogador que tem de ter mais minutos, isto é obrigatório. Passes e variações de flanco teleguiados, é uma coisa incrível o que este craque faz. É muito bom. A defender também teve muito bem. Oxalá que os olheiros da Juventus não tenham estado muito atentos. Sim, porque eles viam... Porque eles de certeza que se apercebem que tem ali um Pirlo em potência. Sem dúvida. E ele também foi muito bem a defender, foi muito agressivo e muito rápido, sobretudo na antecipação. E antecipou-se e ganhou muitas bolas dessa forma. Porque está melhor defensivamente E eu acho que é por aí que ele pode evoluir defensivamente, também na minha opinião. Enquanto que o Danilo é um jogador que faz uso da sua capacidade, do seu arcabouço físico, o Rubem Neves pode ser mais inteligente a ganhar em velocidade e em antecipar-se na leitura de jogo. Que ele é um jogador de facto muito inteligente. E depois de facto faz aquele gol, foi um gol de outro mundo. Só mesmo um jogador fantástico consegue fazer um gol daqueles. O Ruben tem de ser quase um titular indiscutível desta equipa também, e nunca joga, também é incrível. E eu gostei também muito do André.
e não tanto do Otávio, na minha opinião, que eu acho que também ao regressar de uma lesão acusou alguma falta de ritmo. Eu gosto imenso do Otávio. Mas foi em crescendo ao longo do jogo, acho eu. Sim, acho que ainda, apesar de tudo, foi em crescente, mas também perdeu muitas bolas e acho que aqui o Nuno Espírito Santo arriscou muito ao mudar tanto a equipa, na minha opinião. Acho que faltou coesão e fluidez, sobretudo antes do primeiro golo. De facto, as linhas começaram-se a esbater, a ficar mais longas. E de facto também concordo contigo, Dragão 27, porque é impossível não dar também mais uma palavra ao Soares, que fez outro grande jogo, outro grande golo, ia marcando outro ao Hulk, com mais uma arrancada que levou tudo à frente, onde falha o alvo por centímetros. Gostei muito da segunda parte, não tanto da primeira, e se por acaso o Porto não chegava ao primeiro golo na primeira parte e da forma que foi, pronto, eu não sei como seria, porque eu acho que estava um jogo feio, estava um jogo complicado, com muitas interrupções, e o Porto estava muito perro, portanto acho que acabou também por ser feliz nesse sentido. Sim. Uma grande atitude da equipa, mais uma vez. O Nuno deve estar orgulhoso porque esta equipa revela uma excelente saúde mental. E foi também excelente o foco que o Porto teve no campeonato, neste jogo em concreto. Portanto, grande atitude, grande espírito do grupo, porque não se viu ali nada de que estivessem a pensar na Juventus. E não nem é? podia ser, porque isto é que é a E prioridade. aí o Nuno, a equipa técnica, os jogadores de facto estiveram fabulosos, com um grande sentido de agregar, um grande sentido de grupo, cada vez mais a Porto, indiscutivelmente. Já agora também, se me permites, uma palavra sobre o nosso rival está agora muito preocupado pelos vistos com a arbitragem. Acho que convocou ou pediu uma reunião muito urgente com o Conselho de Disciplina da. Não sei se passa aqui algum arrependimento ou se calhar de repente algum altruísmo dos nossos rivais. Será que querem dar alguns pontos ao Porto que foram sonegados vergonhosamente ao longo da época? Se calhar será isso. Querem compensar as 15 jornadas que o Porto foi consecutivamente prejudicado. É possível se calhar. Olha, estão numa de boa vontade. Não estamos na Páscoa, mas se calhar é isso, não sei. Vitória por 4-0 importante também para aumentar a diferença de golos do Porto. Pode vir a ser decisiva num possível desempate para o desfecho do campeonato, caso o Porto, esperemos que não, empate na Luz, porque pode acontecer e há um empate no Dragão e um empate na Luz. Em caso de igualdade de pontos, vai ser a diferença de golos que vai fazer a diferença. Portanto, a mim é bom que o Porto tenha marcado 4-0. Foi pena que não fossem 6 ou 7, porque a equipa criou oportunidades para isso. Mas também foi bom. O Porto está em crescendo, a sexta vitória consecutiva. Sexta vitória em 11 jogos, 10 vitórias. Exatamente, portanto o Porto está a crescer, está a aumentar a sua força, está a deixar a sua marca cada vez mais e começa a ser uma equipa muito forte realmente no nosso campeonato. E também temível, até para os adversários, que é Exatamente. Importante. Está assim então feita esta análise. Não se esqueçam de comentar, de fazer gosto, subscrever. Vejam os nossos vídeos dos festejos que também já publicamos hoje. Portanto, visitem-nos também no Facebook e estaremos de volta agora para a antevisão a um grande jogo da Champions League, que será o Porto Juventus. Até lá. Até lá.